Então, pessoal, nós vamos fazer uma experiência aqui utilizando essa calculadora, a Finanche ou Finance 12C. É uma calculadora financeira, então ela também te dá a possibilidade, você tem que fazer o download desse programinha, dessa calculadora. Então ela vai ficar dessa forma aqui, ó. E lá você vai escolher, né, a cor, se você quer a dourada, a prata ou a preta. Então você vai escolher lá a cor que você queira. E aqui, ó, aqui está dizendo ó, que ela funciona em qualquer sistema operacional com suporte ao Java. Então quando você baixar o programinha, você vai acessar a calculadora. Quem vai rodar o programinha é o Java, entendeu? Então tem essa questão. Um detalhe interessante do uso dessa calculadora, que você também pode escolher lá na tela o tamanho que você quer na tela da calculadora. Você pode escolher acho que 3 ou 4 tamanhos dela. E o interessante é que a imagem dessa calculadora aqui, ó, imagine essa imagem aqui só. Você vai deixá-la sobreposta às outras guias que você por acaso esteja usando, entendeu? Então vamos supor que você tem uma guia lá que onde tem os cálculos que você deseja utilizar jogando aqui na calculadora. Vai facilitar que você não tem que abrir uma segunda guia para utilizar essa calculadora. Ela já vai estar sobreposta à página atual que você esteja usando, entendeu? Então essa é a Finanche 12C, o Financhis 12C. E a outra calculadora é a calculadora financeira Web RPN, que é um emulador da HP 12C, entendeu? Diferente da Financhis, essa daqui você tem que abrir a guia na internet para poder acessar, do jeito que eu estou acessando aqui agora, entendeu? E aí, com relação à outra, essa tem essa dificuldade, porque você tem que, por exemplo, abrir uma guia onde você tem os seus cálculos, ou se você tiver anotado fora do computador, também vai funcionar perfeitamente. Já no caso da Financhis, não, porque você vai baixar ela, entendeu? Então, essa imagem da calculadora vai ficar sobreposta às outras guias, entendeu? Então vamos então aos cálculos. Vamos utilizar um cálculo simples de juro mensal anual, utilizando as duas calculadoras, e vamos ver como que elas se comportam, tá bom? Então vamos aos cálculos. Bom, pessoal, então aqui com a nossa calculadora aberta, nós vamos demonstrar aqui os cálculos, né, como eu havia informado. Mas antes aqui vamos fazer algumas configurações na Financhis, que ela tem um diferencial aqui que precisa ser acertado. Então aqui, pessoal, como eu disse antes, nós temos algumas configurações que podem ser feitas, como alterar o tamanho da calculadora na tela do seu computador, alterar a cor e outras coisas. Então nós vamos começar aqui com essa questão. Essa questão aqui, pessoal, tá vendo que a milhar aqui ela está iniciando com vírgula? Ela inicia com vírgula e termina com ponto. Isso aqui é uma forma utilizada pelos americanos, viu? No caso do Brasil é o contrário. A milhar inicia com ponto e termina com vírgula. Então, nesse caso desta calculadora aqui, nós temos a opção aqui de alterar isso desta forma que eu vou mostrar aqui agora. Então aqui, veja que está aqui, ó, está marcado ponto. Então essa marcação aqui é a forma que está mostrando a calculadora, que inicia com vírgula e termina com ponto. Então nós vamos alterar aqui para vírgula. Então vocês anotaram aqui, já alterou aqui, ó. Então aqui está da forma correta do modelo brasileiro, né? Que a milhar inicia com ponto e termina com vírgula. Então aqui nós temos 5.000.
né? Então, dessa forma aqui está correta para o nosso sistema aqui brasileiro. A outra alteração que pode ser feita, como eu disse antes, é alterar o tamanho, né? Então você vem aqui em exibir tamanho, então nós temos aqui o pequeno, o grande, o médio, aliás, muito pequeno, pequeno, médio, grande e muito grande. Eu estou usando aqui o tamanho grande, então vocês escolham aí o tamanho que se adequa à necessidade de cada um, tá bom? No caso da aparência, aqui eu estou usando a cor Gold, você pode alterar para o prata Silver ou preto Black. Se eu mudar aqui, ó, no caso aqui tá, agora ficou prata e também o Black. Aí, no caso aqui ficou Black. Eu gostei mais da cor ouro, que lembra HP, né? Que lembra mais a HP 12C. Então eu preferi a cor ouro. Beleza, pessoal? Então vamos os nossos cálculos aí propriamente dito. Então o cálculo que nós vamos utilizar é uma taxa de juros anual aí de 22,56% ao ano. E eu quero saber quanto que ficaria essa taxa ao mês, entendeu? Então, para a gente iniciar esse cálculo, eu tenho que limpar a memória da calculadora e deixar tudo zerado aqui para que não haja conflito durante a informação que eu vou acrescentar na calculadora para chegar ao resultado final, entendeu? Então, para não haver conflito, nós vamos apagar tudo o que tiver nela aqui. Então, vocês vêm aqui na tecla F e clica CLX. Então, aqui nós zeramos a calculadora, então nós vamos iniciar agora o nosso cálculo. Então, como é um cálculo anual, eu vou informar aqui a calculadora, 1, né? 1 é equivalente ao ano, então é 1N, que é o tempo, um ano, N. E agora eu vou informar a taxa de juros anual, que é 22,56%. Então eu clico aqui no I que é ligado aos juros. Então, I. O próximo passo, então, é informar o PV-FV. Então, é 1 PV-FV. Então, como eu quero saber aquela taxa de 22,56% ao ano, eu quero transformar ela em mensal, então eu vou informar isso à calculadora. Então, um ano tem 12 meses, eu vou colocar aqui 12 meses. Eu poderia também colocar aqui, vamos supor que esse cálculo eu quero que seja feito em 5 meses, 6 meses, 8 meses, não importa. Você vai clicar aqui o tanto de meses que você esteja, no caso, fazendo a negociação. Então, no caso aqui, nós vamos usar o exemplo de 12 meses. Então, ele vai dar um determinado valor. Se eu colocar 4, esse valor com certeza vai ser muito maior. E assim por diante, entendeu? Então, vamos aqui clicar, vamos formar a calculadora, que é 12 meses. Então, é 12N. E aí ela vai me informar qual que é o juro em 12 meses, o mensal de 12 meses. Aí eu clico aqui no I. Então ela acaba de me informar que os juros aplicados a 22,56% ao ano será de 1,71 ao mês. E se fosse ao contrário, eu tenho essa taxa de 1,71 ao mês e eu queria saber o anual. Aqui no caso, como eu já abasteci a calculadora das informações anteriores, aqui com apenas 2 cliques aqui eu já vou saber qual que é o anual, entendeu? Então o último comando que eu dei foi para saber o mês, né? Então coloquei 12NI, certo? Correto? Então eu estou sabendo que isso aqui é o mensal. Então, se eu quero saber, tendo um mensal, eu quero saber o anual, aqui vai ser o contrário. Então, vai ser um ano, no caso, então eu vou clicar tempo, que é o ano, e o I, que é os juros. Então, ela me informou aqui que eu tendo um empréstimo, um financiamento a 1,71 ao mês,
eu sei que no final de um ano eu paguei 22,56% de juros, entendeu? E vamos supor que eu não tivesse já essas informações da calculadora, então vamos fazer do zero. Então vamos limpar aqui, vamos limpar a calculadora, FCLX. Então eu tenho uma informação de juros que é mensal de 1,71 e eu quero saber o anual. Então aqui nós vamos fazer o contrário. Eu comecei informando a calculadora o tempo, né, de um ano, então é 1 NI. Então agora vai ser o contrário. Então vai ser 12, que é referente aos meses, NI. Opa, cometi um engano aqui, pessoal. Então, desculpa, aí vamos voltar. F para limpar, CLX. Então, voltando. Então, vou informar os meses, né? Então, é 12N. Então, eu sei que o meu juro mensal é de 1,71 mensal e eu quero saber o anual. Então, vou colocar aqui a informação desses juros, que é 1,71, e eu clico aqui no I. Aí eu venho em 1 PVFV, e aqui no caso eu vou informar que eu quero saber aquela taxa mensal para um ano, então aqui é 1 representa o ano, então é 1 N, que é o tempo, e o juro, que é o I. Então eu sei que uma taxa de 1,71 ao mês equivale a 22,56% ao ano. Beleza, pessoal? Então esse foi o cálculo feito aqui na FinanX. Então agora nós vamos para o emulador da HP 12C, beleza? Então aqui já na 12C aqui, na HP 12C, então vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos zerar aqui os cálculos que foram feitos anteriormente. Então zerei. Com relação àquela questão da pontuação, pessoal, aqui é diferente nessa calculadora para acertar aquilo lá. Então aqui está na maneira correta, certo? Então aqui nós temos 5.000, aqui está correto. No caso dessa calculadora aqui, desse emulador, para a gente alterar aquela questão do ponto e vírgula, então aqui está no sistema brasileiro, para deixar no sistema americano, nós vamos clicar aqui na tecla ON. É claro que se fosse uma calculadora física, a tecla ON é para desligar ou desligar a calculadora, certo? Mas como aqui é um emulador, então aqui no ON vai ter a função de alterar essa questão da pontuação, entendeu? Então eu vou clicar aqui no ON, vocês vão observar que vai mudar aqui a pontuação. A vírgula vai vir para cá e o ponto vai vir para cá. Olha lá. Então aqui, ó, alterou. Então a milhar ficou com vírgula, que é o sistema americano, e o final com ponto. Mas o nosso caso é o brasileiro, então é o contrário, entendeu? Então a gente clica aqui no ON para alterar. Então agora ficou correto para o nosso sistema. Bom, então vamos lá. Então fazendo aquele mesmo cálculo lá dos juros anual para mensal. Então vamos fazer aqui agora na HP 12C. Então vamos limpar a memória no F CLX. Então vamos iniciar aqui informando o tempo, que é 1 N ano. Vamos informar agora os juros, 22,56 I, que é os juros. E agora informar o PV e o FV. Então é 1 PV FV. Então, como eu quero saber o mensal, eu vou informar a calculadora que são 12 vezes N. E o juro desses 12 meses de um ano para mensal vai ser 1,71. E aquela conta reversa é da mesma forma que eu já expliquei na outra calculadora, entendeu? Então tá aí, pessoal, as informações do uso tanto desse emulador da HP 12C e da FinanX 12C, entendeu? Então fica aí ao critério de cada um usar uma e outra, né?
E eu peço aí vocês, pessoal, que se gostou do vídeo aí, deixa o seu like, compartilhe e comente também se for o caso, tá bom? Então um abraço a todos aí, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. O canal Shark Variedades agradece a todos.